Bom dia, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, prontos para mais uma nova jornada? Lembre-se sempre, o dia de hoje é o dia que importa. E é o dia que importa que você realmente comece a trabalhar na sua vida, entregando ela a Jesus Cristo. Eu vou começar aqui falando, antes de ler o versículo de hoje, falando uma coisa bem importante. E eu já disse nas últimas vezes em que eu tenho enviado esses vídeos a vocês. Você não é salvo pelas suas obras. Você nada vai conseguir fazer para agradar a Deus por si só. Não há nada que nós façamos que agrade a Deus, porque pensa, da mesma forma que nós tentamos de uma certa forma agradar a Deus, de outra forma também nós o machucamos. Nós ferimos o seu sentimento em relação a nós. Porque Deus não, ele ama o pecador, mas não ama o pecado que há em nós. Isso é um ponto importante, né? E o que é o pecado, senão todas as coisas que afastam dele. E esse pecado começa pela nossa desobediência em não seguir os seus caminhos, em não seguir as suas orientações. Quando ele, em Josué, falou, orientou a Josué, voltando lá no livro de Josué, antes de começarmos essa palavra de hoje, ele orientou muito claramente a Josué, dizendo o seguinte: ó Josué, se vocês quiserem realmente ter sucesso, vamos dizer assim, com as minhas palavras agora, vocês precisam seguir aquilo que eu vou orientá-lo. Então ele fala, primeiro ponto, ele chega ao seguinte: olha, não cesse de falar. Isso está em 1 Josué, no capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E ele fala bem claro para ele, ó, ser fortes e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por quê? Porque vai ser uma batalha. Não pense que a vida de um cristão diz assim, essa pessoa aqui é uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa que tem muitas coisas, muito próspera, essa pessoa que está com Deus. Não pense isso. Não pense dessa forma. Toma cuidado com as suas formas de pensar em relação da relação sua com Deus. Mas assim, Deus ele prospera, Deus ele dá, sim. E quando eu falo prosperidade, não necessariamente precisa ser riquezas e riquezas e riquezas. Não é bem isso, tá? Mas a pessoa pode enriquecer aqui? Pode, mas toma cuidado que a riqueza muitas vezes afasta-nos de Deus, porque passamos a acharmos que nós temos agora condições para tudo, né? E quando eu falo para vocês, esse primeiro momento, é entender o seguinte, cara, eu preciso estar em Cristo Jesus para realmente ter a salvação. Eu preciso, e é estando em Cristo Jesus, que eu passo, sim, agora a ser alimentado por Ele, meu coração sendo alimentado por Cristo, pela Sua presença, é que a minha vida começa a refletir a Sua presença. Tá entendendo a diferença? Então não é nada por mim, é através de mim, mas não pelos meus esforços, mas sim pela minha entrega. Tá vendo a diferença? É entre dizer pelos meus esforços ou pela minha entrega eu sou salvo, pela sua entrega. Ponto. E como é que eu provo isso? Abra em 1 João, capítulo 15. Vamos começar lendo essa parte do versículo e depois nós vamos para Romanos, porque Paulo ele fala claramente sobre esse texto. Em João 15 ele fala, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ou seja, foi Deus quem realmente trouxe Jesus a nós. Ele quem deu autorização a Jesus para que viesse até nós e cumprisse com a obra tão desejada, que era a nossa redenção, a nossa reaproximação com Deus. E ele fala o seguinte, todo ramo que estando em mim, veja bem, ele não está falando agora de forma geral, ele está falando daqueles que estão em Cristo Jesus, né? Não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Veja o que ele está colocando. Significa então o quê? Que eu posso estar em Cristo Jesus hoje. Eu posso aceitar, porque tudo começa pela sua aceitação. Uma vez que diz, publicamente você fala, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. E eu falo isso publicamente. Eu entrego a partir de hoje, eu sou somente de Cristo. E com Cristo eu vou andar. Nessa hora eu sou enxertado. E vou explicar o porquê que eu sou enxertado. Eu sou enxertado nessa videira. Nesse momento agora, Cristo passa a viver em mim. Os frutos de Cristo passam a nascer em mim. Mas como que isso acontece? Primeiro acontece
com Provérbios 23, 26. Entrega, filho meu, o teu coração. Então eu sou enxertado agora a ele, e ele quer produzir em mim frutos. Mas para que ele produza em mim frutos, é preciso realmente me alegrar com os seus caminhos. E quais são os caminhos do Senhor? É a palavra. É a palavra. Tá? Por que eu provo isso também? Vamos lá. Jesus fala para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Né? Permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aí ele continua: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, tá? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ninguém é glorificado, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei. Permanecei no meu amor. E se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Está vendo que ele fala da palavra o tempo todo? Ou seja, nós temos que permanecer em Cristo e deixar com que Ele flua em nossas vidas. Ele realmente produza em nossos corações. E isso requer uma coisa chamada obediência. Obediência é ler a palavra não no intuito de justificar as coisas que eu faço para que eu tenha algum respaldo diante dos homens, porque é diante dos homens, porque diante de Deus, meu filho, vai justificar o quê? Então, se você está tentando se justificar diante dos homens, ok, perfeito, usa a palavra do jeito que você quiser e se justifique diante deles, mas diante de Deus é preciso viver essa palavra, é preciso viver essa verdade. E Romanos, em Romanos, no capítulo, vou repetir aqui, capítulo 11, no versículo 17, vamos dizer assim, ele fala assim: se porém alguns dos ramos forem quebrados, e ele está falando agora dos judeus, tá? E tu, sendo oliveira brava, foste enxertados em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porque se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz é que te sustenta. Veja bem, o que ele está chamando a atenção aqui? Lembra, a aliança de Deus foi com o povo hebreu, mas eles não aceitaram. E tem muitos versículos aqui que vão te mostrar isso. E a Bíblia fala que eles foram cortados dessa videira, porque eles não aceitaram. E nós fomos enxertados nessa videira, mas nem por isso nos faz nos dá o direito de dizer a qualquer outro judeu, dizer assim: vocês foram excluídos e nós inclusos. Não, porque ele fala o seguinte, vai mostrar isso claramente aqui na palavra, que nós somos de uma oliveira brava, pessoas que estavam distante de Cristo, distante de Deus, mas pela glória do Senhor essa salvação veio até nós também. E agora nós somos enxertados em Cristo Jesus para dar fruto. Então não é para se vangloriar, mas é para deixar com que Cristo flua em sua vida. Isso não te dá direito de dizer a ninguém nada de glórias a você mesmo, mas glórias a Deus por tudo isso. Agora, dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Bem, pela sua incredulidade deles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé está firme. Está vendo? O que nos mantém ali firme com Jesus Cristo é a fé, a obediência. Tá? Não te ensoberbeças, mas tema. Por que temer? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, tampouco também te poupará, se você não obedecer, se você não permanecer na fé. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para aqueles que
aceitaram a bondade que é conosco. Então, se nós permanecermos nessa bondade, nessa fidelidade ao Senhor, Ele também nos manterá. Mas se nós não permanecermos, assim como aqueles que já foram cortados, nós também seremos cortados. Tá? Eles também, se permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Então, se eles não permanecerem na incredulidade, vão ser enxertados. Pois se fosses cortado daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais eles serão enxertados na sua própria oliveira. Então, gente, o que eu quero dizer isso para vocês? Primeiro ponto, salvação é algo que a gente obtém por aceitar a Jesus Cristo. E a partir do momento em que nós somos enxertados em Cristo Jesus, nós passamos a viver de acordo com os seus propósitos, de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua orientação, os seus ensinos e a sua direção. É uma questão de obediência. E eu conheço isso através da onde? Através da busca pela vontade da palavra. Lembra José? Meditai dia e noite na palavra, para fazer tudo conforme está escrito. Tá? Então, é preciso meditar, é preciso buscar. E ele fala o seguinte, um dia eu fui lá, aceitei, fui na igreja, aceitei Jesus Cristo, agora estou vivendo, mas... agora já estou salvo, então vou viver as coisas do mundo. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, se alguém acha que por um dia ter aceitado a Jesus Cristo já está salvo completamente, toma cuidado. Porque se a tua vida não der fruto, você será cortado. Você será cortado. Essa é a palavra correta. E é o que está escrito. E escrito muitas vezes. Você será cortado. Ou seja, a oportunidade é dada a todos. É dada a todos. De sermos ali com Cristo enxertados e vivermos. E com Ele darmos frutos. Mas uma vez que estamos com Ele, mas não damos frutos, seremos cortados. Isso é fato. Então o que eu te convido hoje é entrega o seu coração. Deixa Jesus Cristo fluir em seu coração. Deixa com que a raiz leve a você a seiva necessária para que você produza frutos. Viva com Ele, busque Ele, deseje Ele. E não te afaste do Senhor. Não te afaste do Senhor. É difícil dizer para você um negócio, é difícil quando você está tão conectado a Cristo, você querer viver de volta uma vida passada. Eu acho quase impossível. É quase impossível. Quando nós estamos conectados com Jesus, o que nós queremos é cada vez mais Ele, cada vez mais conhecer Ele, cada dia mais viver Ele. E é o convite que eu te faço. Entrega a sua vida, seja enxertado nessa videira e dê frutos. Busque que os seus olhos se alegrem com os caminhos do Senhor. Esse é o meu desejo para a sua vida. E que Deus te ilumine, que Deus abençoe, que você tenha um dia maravilhoso. Sempre em nome de quem? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.